Oi, meus queridos. Nessa aula, iremos trabalhar com o sistema de medidas de massa. As medidas de massa são usadas quando queremos definir a quantidade de massa de um corpo. No nosso cotidiano, usamos o quilograma e o grama para medir essa quantidade em determinados objetos, produtos ou seres. Observando essa imagem, vocês conseguem identificar o que é mais leve e o que é mais pesado? Pela imagem, quem é mais pesado? O elefante ou o garoto? Como podemos saber quem é mais leve e quem é mais pesado? Pela massa? Pelo tamanho? Para descobrirmos, temos que pesar. Para pesar, utilizamos a balança. Existem vários tipos de balanças. Nessa imagem, temos exemplos de balanças bem antigas, chamadas de balança de prato. Eram muito encontradas, dentre outros lugares, em mercearias de antigamente, que serviam para pesar tudo que era vendido pelo quilograma. Aqui temos uma balança digital, muito encontrada em casas, utilizada para pesar pessoas e saber se engordou, se emagreceu ou continua no mesmo peso, além de outras utilidades. Essa outra também é uma balança digital, que encontramos em açougues, supermercados, feiras livres e é usada para pesar tudo o que é comprado pela massa nesses lugares. Essa outra balança normalmente a vemos em farmácias, hospitais, usada para conferir o peso das pessoas. Observamos que para medirmos a massa dos objetos, dos produtos ou de um ser vivo, utilizamos a unidade de medida o grama. O grama, que é representado pela letra G, e também pela unidade de medida quilograma, que é representado pelas letras KG. Sabemos que a palavra quilograma é uma palavra masculina e como o grama se refere à milésima parte do quilograma, logo ela também é uma palavra masculina. Então, sempre quando formos utilizar a palavra grama, devemos empregá-la no masculino. Por exemplo, falamos 200 gramas e não 200 gramas. Também o correto é falar 1 grama e não 1 grama. O grama é a unidade de medida usada quando referimos a porções pequenas, como maçã, o pão. O quilograma usamos em porções maiores, como o feijão, o açúcar, o peso de uma pessoa. Temos também a unidade de medida tonelada, que é usada para medir objetos bem pesados, como aviões, caminhões, navios. 1 quilograma equivale a 1000 gramas. A tonelada, que é utilizada para medir grandes massas, 1 tonelada equivale a 1000 quilogramas. A tonelada é representada pela letra T. Vamos aprender umas dicas bem interessantes para ajudar a fixar bem o conteúdo. A primeira dica é para vocês lembrarem quando precisarem fazer alguma operação ou conversão de medida. É sobre o K na matemática. O K na matemática representa o 1000. Observe nas unidades de medidas abaixo. O KG, que é o quilograma, são 1000 gramas. O KL, que é o quilolitro, que são 1000 litros. O KM, que são os quilômetros, que no caso são 1000 metros. Ou então, quando uma pessoa atinge 1000 inscritos em uma rede social, falamos assim: você tem 1K. Ou seja, a pessoa tem 1000 seguidores ou 1000 inscritos. Sendo assim, lembre que o K na matemática sempre estará se referindo a 1000. Um outro ponto que é interessante observarmos é sobre a definição de massa e peso.
Massa é a mesma coisa que peso quando vamos nos referir à massa do nosso corpo. Geralmente a gente fala o quê? Por exemplo, o meu peso são 90 quilos. Então, o peso é a massa? Não, não é a massa. O peso é a ação da gravidade sobre a massa do corpo. A massa do meu corpo aqui na Terra é a mesma massa do meu corpo lá na Lua. A massa permanece igual. Mas o peso é a ação da gravidade sobre essa massa. Então, o peso do meu corpo aqui na Terra é maior do que o peso do meu corpo lá na Lua. Porque na Lua a gravidade é menor. O peso de um corpo na Terra é 6 vezes maior que o mesmo corpo na Lua. Por exemplo, o peso do meu corpo aqui na Terra são 90 quilos. Se eu fosse a Lua, o peso do meu corpo seria 15 quilos, 6 vezes menor, justamente por conta da força da gravidade. A explicação sobre esse conteúdo chegou ao fim. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só perguntar no grupo. Vamos lá fazer as atividades?